Ninguém ainda percebeu isso, mas hoje o André Mendonça deu um atestado de que há pessoas com prerrogativa de foro sendo investigadas pela PF no caso Master. Ao decidir que ele continuará na relatoria do caso e que o caso continuará no STF. Mendonça resiste em enviar caso Master para a primeira instância. Quando eu li essa decisão do André Mendonça, na hora eu me liguei. Há envolvimento de pessoas com foro privilegiado aqui no caso Master sendo investigadas. Deputados federais, senadores, ministros do STF. Sabe por que isso daqui fica muito claro para mim? Lembrem que esse caso Master, ele começa em primeiro grau. Foi a justiça de primeiro grau que deflagrou a operação. Foi a justiça de primeiro grau que determinou busca e apreensão no Vorcaro, que determinou apreensões e bloqueios de bens, inclusive decretou a prisão temporária do Vorcaro. Aí então, o Dias Toffoli, depois de viajar com o advogado do Vorcaro, ele se atravessa no caso e ele, Dias Toffoli, puxa de ofício esse caso para o STF. Estão lembrado disso? Esse caso estava em primeiro grau e Dias Toffoli é que puxa para o STF. Esse caso não era do STF. Então, se André Mendonça, agora na relatoria desse caso, decidiu continuar com a relatoria no STF, é porque o André Mendonça viu com seus próprios olhos envolvimento de pessoas com foro no STF envolvidas no caso Master. Isso está muito claro, porque quando o Dias Toffoli sai da relatoria e essa relatoria passa ao André Mendonça, o André Mendonça poderia e deveria declinar da sua competência ao primeiro grau. Seria o correto retornar este caso onde deveria estar. Porque lá atrás foi uma decisão inconstitucional do Dias Toffoli, uma decisão ilegal de puxar para o STF. Ele puxou esse caso para o STF por interesses pessoais, sem sorteio. Ele se autoproclamou relator do caso. Então agora, André Mendonça poderia, deveria corrigir esses erros e devolver esse caso onde deveria estar, no primeiro grau. O nome disso é declinar da competência para o juízo de origem. E por que André Mendonça não fez isso? Porque André Mendonça está envolvido com Dias Toffoli, está protegendo Toffoli? Claro que não. André Mendonça já deu todos os indicativos de estar conduzindo de forma correta a relatoria desse caso. Assim que o André Mendonça chega nesse caso, ele tira os sigilos que o Dias Toffoli colocou, ele dá autonomia para a Polícia Federal que o Dias Toffoli tinha tirado. Então, não há motivos aqui para duvidarmos de André Mendonça. E eu, pelo que eu estou vendo da condução da relatoria do André Mendonça, ele já sabe. E ele já viu com seus próprios olhos envolvimento de pessoas com foro privilegiado no STF envolvidas no caso Master. E, inclusive, devem estar até sendo investigadas pela Polícia Federal já. E eu percebo isso dessa notícia. Em nova reunião com o PF, Mendonça recebe atualização sobre investigações no caso do Banco Master. Foi depois dessa reunião que o André Mendonça disse: vou continuar na relatoria. Ou seja, há pessoas com prerrogativa de foro sendo investigadas, envolvidas, e a competência, então, é do STF. Isso está muito claro para mim. Mas quem seriam essas pessoas com prerrogativa de foro? Uma delas que nós temos certeza, ele, Dias Toffoli, que apareceu lá atrás já em conversas com o Vorcaro. A Polícia Federal já tinha mostrado. Todo mundo sabe, inclusive, do envolvimento dele em sociedade, em resort. Mas será que só Dias Toffoli estaria envolvido neste caso? Será também que não tem alguém com um contratinho de 130 milhões já sendo investigado? Fato é que o caso fica no STF contra todas as pessoas que têm qualquer relação com pessoas com prerrogativa de foro.
Por exemplo, o Vorcaro não tem prerrogativa de foro, mas há conversas suspeitas de Vorcaro diretamente com Dias Toffoli. Então, o caso atrai para o foro da prerrogativa. Por isso que Vorcaro é investigado no STF, porque a conexão de Vorcaro com agente com prerrogativa de foro. Então, haverá essa atração para o STF. Como, por exemplo, a esposa do Moraes não tem prerrogativa de foro, mas se há uma investigação de relação dela com seu marido, que é ministro do STF, ele tem prerrogativa de foro. Então, o caso fica no STF. Então, essa decisão do André Mendonça de manter esse caso no STF é uma prova de que agentes, pessoas com prerrogativa de foro, com foro privilegiado no STF, estão sendo investigadas pela PF. Não é absurdo nenhum concluirmos que a PF está investigando Dias Toffoli, que a PF está investigando a esposa do Moraes e o próprio Moraes. Não é absurdo nenhum concluirmos isso. E se eu pudesse apostar, eu apostaria que sim, a PF está investigando todo mundo, senadores, deputados. Por isso que eu vejo aqui um potencial muito grande ainda nesse caso Master. Em relação à condução da relatoria por parte do André Mendonça, não há o que criticá-lo. Ele tem feito, sim, um bom trabalho e o que nos dá ainda mais esperança no seu trabalho e no resultado que produzirá. Ninguém é perfeito, André Mendonça não é perfeito, mas ele merece o benefício da dúvida, porque ainda não deu nenhuma pisada na bola para duvidarmos da sua imparcialidade e competência. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.